Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a estar refletindo comigo em Esther, capítulo de número 4, versículos de 10 a 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então respondeu Esther a Ataque e mandou lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada à rainha. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: uma decisão difícil a ser tomada. Bem, queridos, possivelmente a maioria das pessoas passam por dias complicados, nos quais precisam tomar decisões difíceis. Imaginemos que algum ente querido seu esteja em um hospital e naquele momento você é o único representante da família presente no local. A equipe médica requer de você se autoriza ou não a operação do seu ente querido, pois o objetivo é mantê-lo vivo. Devo mencionar um detalhe: trata-se de uma operação de risco, mas você precisa tomar a decisão. O texto de nossa reflexão apresenta uma troca de mensagens entre dois primos, Mordecai e Esther. A rainha judia, após a rainha Vasti ser deposta da função e, por sua vez, através dos conselheiros do rei Assuero, essa mulher ela tem agora o privilégio de ocupar esse cargo. Mas tudo acontece quando, de certa feita, existe um processo seletivo que escolheria entre as muitas donzelas que estavam na corte que estivessem ocupando o trono no lugar de Vasti. E Mordecai, primo de Esther, ao saber disso, ele orientou sua prima, a qual era órfã, e essa também, por sua vez, fora criada por ele, que estivesse concorrendo a essa função importante de se tornar a rainha daquele império. E dada a circunstância que aquela moça ela apresenta os requisitos necessários, ela, por sua vez, ela é escolhida em meio a todas aquelas moças que passaram por aquele método seletivo. Devo ressaltar que seu primo Mordecai ele instrui Esther que não revelasse a sua origem, pois ela era judia. E num determinado dia, o rei Assuero ele resolve exaltar o príncipe Amã, concedendo-lhe supremacia em relação aos demais súditos do império. E com isso, todos deveriam inclinar-se e prostrar diante de Amã. Afinal de contas, eram ordens reais. E sem dúvida, Amã, que se comportava como um semideus, a exemplo de muitos da nossa atualidade, julgando-se superior aos demais, não abria mão de que todos de fato se inclinassem diante dele. No entanto, o judeu Mordecai, que tinha convicções vívidas a respeito do que as Sagradas Escrituras ensinam, certa feita ele conhecia muito bem o que estava escrito em Êxodo 20, versículo de número 3, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Por conhecer essa mensagem das Sagradas Escrituras, ele toma a decisão de não se inclinar, de não se prostrar diante de Amã. E isso, obviamente, gerou grande ódio em Amã, pois repetidas vezes Mordecai mostrou-se decidido em obedecer às Sagradas Escrituras.
Evidentemente, a decisão do judeu Mordecai custaria caro. E Amã não perdeu tempo para traçar estrategicamente o seu crudelíssimo plano, o qual não prejudicaria somente Mordecai, mas sim todos os judeus exilados que estavam nas 127 províncias do Império, os quais seriam mortos em determinado dia após o estipulado o decreto real. A vida então de milhares de judeus dependeria da decisão de uma mulher, e essa mulher era a rainha Esther. Esther está vivendo um momento cômodo, e atualmente nós costumamos chamar esse momento de comodidade de zona de conforto. E torna-se necessário seu primo mencionar a gravidade da situação e lembrá-la que nem mesmo ela seria poupada se não tomasse uma decisão. E nós podemos observar que o texto diz o seguinte: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta que foste levada a rainha. Felizmente, Esther era uma pessoa de coragem, e mais do que isso, uma pessoa de fé, pois ela toma a decisão de jejuar e, após consagrar-se, propor ao rei Assuero e a Amã que viessem ao banquete que ela estaria preparando, onde seria exposto esse assunto, que teve um final feliz. Ao olhar para isso, lembro-me de todas as vezes que faço a leitura do Evangelho de Marcos, eu sou levado a pensar a respeito de outra pessoa que poderia ter tomado uma decisão na qual ele poderia ter salvo somente a sua vida. Mas ele vai tomar uma decisão que levaria a escolhê-lo entre si e milhões espalhados no planeta. Falo a respeito de Jesus Cristo, em sua crucificação. O Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículos 29 a 32, vai nos dizer que no momento da morte de Jesus, da sua crucificação, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: a tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, salvou os outros. A si mesmo não pode salvar-se, desça agora da cruz, o Cristo, o Rei de Israel, para que o vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Contudo, ele ainda assim tomou a decisão de prosseguir e morrer para que você e eu pudéssemos viver. Hoje eu e você podemos tomar uma decisão. Se nós aceitaremos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, ou nós permaneceremos na nossa zona de conforto e enfrentaremos futuramente a morte eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.